lá, eu vou estar resolvendo com vocês a terceira semana do PET 1 do Laboratório de Matemática do 8º ano integral. E ele traz no início a área do quadrado e do retângulo. Aí aqui ele traz, né, um exemplo para calcular a área. Então, a fórmula para a gente calcular a área é essa daqui, ó, a área que é igual ao lado vezes o lado. Então, um quadrado ele vai ter um lado vezes o outro lado. Então, a gente pode estar utilizando essa fórmula aqui. Então, por exemplo, se a área desse lado aqui for 3, né, e aqui também for 3, a gente vai multiplicar. Então, eu vou pegar aqui ó, a área que é igual 3 elevado ao cubo. Então, ou seja, 3 vezes 3. Então, a área vai ser igual, né, a 9. Se a unidade aqui for centímetro, então a área vai ser em centímetro quadrado. Se a unidade aqui for metro, aqui vai ser metro quadrado. Se for, por exemplo, quilômetro, aqui vai ser quilômetro quadrado a área. Tá? Então a área ela é dada ao quadrado. Já o volume, por exemplo, ele já é dado em metro cúbico, centímetro cúbico, e aqui já é elevado a 3, né? Decímetro cúbico. Então aqui, quando se trata em volume, vai ser ao cubo. Quando é comprimento, né, linear, aí ele já vai trazer, né, como metro, centímetro. Então, quando falar em comprimento, são medidas lineares. Então, a unidade dela vai ser, por exemplo, centímetro, milímetro, hectômetro, decímetro, quilômetro, né? Então, vai ser essas unidades aí. E aqui embaixo, né, ele traz aqui, ó, ou seja, o nosso quadrado maior é formado por 9 quadradinhos menores. Aí ele dá um outro exemplo aqui, né, ele traz aqui um outro exemplo. Podemos também fazer o processo inverso. Observe. Então, o processo inverso, a gente tem aqui, por exemplo, a área desse quadrado aqui é 16 metros quadrados. Como que eu vou achar esse lado aqui? Ó? Então, por exemplo, essa medida x aqui, como que a gente vai medir? Lembra que a área não é o lado, né, vezes o outro lado? Então, a gente pode dizer que a área é igual, por exemplo, x ao quadrado ou L ao quadrado. Então, a gente pode dizer aqui que é igual a L ao quadrado, que é a largura dele aqui, desse quadrado. Né? Aí aqui fala que Pedro quer reflorestar um quintal no formato de quadrado, que possui 16 metros quadrados de área. Qual a medida dos lados desse quintal? Então eu quero saber qual que é a medida aqui desse lado aqui. Então a gente tem aqui agora a área. Então a área, vamos jogar nessa fórmula aqui. A fórmula é essa daqui, ó. Ela não vai mudar, a fórmula do quadrado. Então a área, né, vai ser 16, que é igual o L ao quadrado. Para mim tirar esse L aqui, esse quadrado, eu vou jogar na raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó, L, que é igual a raiz quadrada de 16. Aí eu tirei aqui o quadrado. Então eu tenho que achar agora quanto que é a raiz quadrada de 16. Aqui embaixo ele já fala, né? Como não sabemos qual a medida do quintal, vamos nomeá-la de x. Qual o valor, né, que ele vezes ele mesmo resulta em 16. Pensando dessa forma fica fácil, não é? Então aqui ele deu o exemplo aqui de 4, né? É 4. Então o resultado aqui vai ser 4. Logo, o lado do quintal de Pedro mede 4 metros. Mas por que ele chegou nesse 4? Como que a gente descobre aqui o valor, né? A raiz quadrada de 16. Para a gente achar a raiz quadrada de um número, a gente vai fatorar ele. Então vamos pegar aqui o 16 e fazer a fatoração. Então eu vou dividir aqui por 2. 16 dividido por 2 vai me dar 8. Aí eu posso dividir por 2 de novo. 8 dividido por 2 vai dar 4. Né? Se eu dividir por 2 de novo, vai dar 2. Se eu dividir ele por 2 de novo, aqui vai dar 1. Aí termina aqui minha fatoração. Aí eu vou pegar os pares aqui. Eu vou pegar de 2 em 2. Ó. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado. Aqui também vai ficar 2 ao quadrado. O que a gente vai fazer agora? Jogar na raiz quadrada. Ó. 2 ao quadrado, né? Vezes 2 ao quadrado. A raiz quadrada aqui tem um 2 aqui imaginário. Ele está aqui. Né? Mas a gente não consegue ver, mas ele existe aqui. Então, se eu cortar esse 2 aqui, eu vou estar cortando esse 2 aqui e vou estar cortando esse 2 aqui. Ó. Então, me sobrou o quê? 2 vezes 2, 4. Então, a raiz aqui sumiu. Ó. Então, aqui vai ficar o quê? Ó, raiz 16 é igual a 4. Por isso que a gente chegou, né, nesse resultado aqui de 4. Eu vou fazer um outro exemplo agora, né, que não dá a raiz exata. Então, vamos apagar aqui. Eu vou apagar aqui esse que a gente fez. Aqui vou fazer um outro exemplo aqui com vocês para vocês entenderem, né, como que é que faz, né, raiz quadrada.
de um número que não é exato. Então vamos pegar aqui um número qualquer, vamos pegar aqui, por exemplo, o 12. Então, quanto que é a raiz quadrada de 12? Então, a gente vai usar a fatoração. Então, vamos fatorar o 12 aqui. Então, vamos pegar aqui, fatorar o 12. Ó, 12, né, dividido por 2 vai dar 6. Se eu dividir por 2 de novo, vai dar 3. Eu não posso dividir por 2, que vai dar 1,5. Tem que ser número inteiro. Então, eu vou ter que dividir por 3. Aqui vai dar 1. Então, acabou aqui. Ó. Então, eu vou pegar aqui o par aqui, ficou 2 ao quadrado. Então a gente vai jogar na raiz quadrada agora. Ó. A raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes o 3 aqui. Ó. Então vezes, né, vezes o 3. Aqui eu tenho um 2, eu vou cortar esse 2 e corto esse 2 aqui. Né? A raiz aqui desse 2 desapareceu. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes a raiz de 3. Então é dessa maneira que a gente acha, né, a raiz quadrada, fazendo a fatoração. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 12 é igual a 2 vezes a raiz de 3. Então, a gente chega nessa resposta. Um outro exemplo, eu vou explicar para vocês como que calcula, né, a raiz quadrada também de um número, só que esse procedimento é mais trabalhoso, porém ele é mais fácil, mas ele dá mais trabalho, né, mas é bem mais fácil. Então, por exemplo, vamos pegar um número aqui, vamos pegar aqui o 9. Como que a gente acha, né, a raiz quadrada de 9 utilizando um outro método? Esse método que eu vou utilizar agora não é a fatoração. Eu vou utilizar a subtração, né, do menor número ímpar e aumentando ele na ordem crescente. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai fazer a subtração dos menores números ímpares. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 9. Então, 9, qual que é o menor número ímpar? É 1. Então, 9 menos 1 vai dar 8. Depois do 1, qual que é o outro menor número? É o 3. Então, eu vou subtrair por 3. Então, 8 menos 3, quanto que dá? 5. Né? Então, você vai colocar 5 aqui. Depois, qual que é o outro menor número ímpar aqui? Né? É o 5. Então, eu vou fazer uma outra subtração aqui, ó, menos 5, que vai dar 0 aqui. Então, terminou aqui. Agora, como que a gente vai descobrir dessa maneira aqui? Então, você vai pegar aqui, ó, subtrair, né? Lembrando, ó, você vai subtrair dos menores números ímpares possíveis. Né? Se for um número muito grande, vai ter muita subtração aqui. Então é onde que eu falei que ele é mais demorado, mas ele é mais fácil. Agora a gente vai contar quanta subtração a gente fez. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma subtração, aqui eu fiz outra subtração e aqui eu fiz outra subtração. Então, no total aqui, eu fiz 3 subtração. Né? Então aqui o resultado aqui vai ser 3. Então qual que é a raiz de 9? A raiz de 9 é igual a 3. Né? Então a raiz quadrada de 9 é igual a 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Então é dessa maneira que a gente faz. E quando você chegar um número aqui que não, por exemplo, que não dá mais para dividir pelos menores números e sobrou aqui, você vai pegar essa sobra, por exemplo, que sobrou 12. Aí você pega ele aqui e faz de novo, né, a subtração, e aí ele vai ficar com uma vírgula. Ele vai dar uma dízima, né? Não vai ser um número inteiro. Então é dessa maneira que a gente acha, né, a raiz quadrada, né, de um número. Aí no exercício, ele, né, no primeiro aqui, traz o seguinte: ó, após o reflorestamento do quintal, Pedro resolveu ajudar o seu amigo Jorge a plantar novas árvores em um terreno retangular, como a da imagem ao lado. Ele sabe que para calcular a área do terreno, basta multiplicar o lado vezes o lado. Com base na figura e nas informações que você recebeu, responda. Então a letra A aqui, ó. Na verdade aqui, essa pergunta aqui, ó. A área retangular do terreno é formada por duas figuras geométricas. Quais são elas? Então quais são a figura geométrica que é representado aqui nesse retângulo aqui? Então a gente tem aqui, observa aqui que eu tenho um quadrado, né, e um outro quadrado. Então a resposta aqui seria o que, ó? Seria de 2 quadrados. Então, a resposta aqui, 2 quadrados, que é, né, a figura, né, que representa aqui esse retângulo. Aí a próxima questão, se o valor de x fosse substituído por 2, qual seria a área do terreno em metros quadrados? Então, por exemplo, o x aqui fosse 2. Como que a gente ia descobrir a área, né, desse terreno aqui em metro quadrado? Então, por exemplo, aqui eu ia ter 2, aqui a largura 2, comprimento 2, aqui também desse outro, ó, 2 e 2. Se eu achar um aqui, eu vou multiplicar, porque aqui eu tenho 2, é só multiplicar por 2. Então, por exemplo, eu tenho aqui um quadrado, vamos imaginar aqui, ó,
aqui, se eu tirar esse quadrado, eu vou ter um quadrado aqui, ó. Então a gente vai obter um quadrado, né? Eu vou obter esse quadrado com 2 centímetros, né? Aqui eu vou ter 2 e aqui também, ó, eu vou ter 2. E para mim achar a área dele, a área que é igual, né, o L ao quadrado, a largura ao quadrado. Então a área que é igual, qual que é o valor, né, do meu L aqui? É 2. Então, ó, 2 ao quadrado, a área é igual a 2 vezes o 2. Então a área vai ser igual ao quê? A 4. A 4, né, aqui no caso, ó, metros, né? 4 metros. Então aqui a gente vai ter, ó, uma área de 4 metros. Então um quadradinho desse aqui que representa esse, então esse quadradinho aqui representa apenas um desse. Então, né, ele tem 4 metros quadrados. Então aqui a gente pode dizer, ó, que tem 4 metros, né, quadrado. Então aqui tem um 2 aqui em cima, 4 metros quadrados. E essa área aqui desse retângulo? Aqui eu não tenho um outro quadrado com a mesma área, então é só multiplicar por 2. Então eu vou pegar aqui, ó, 4, né, vezes 2, que é igual a 8. Então aqui eu vou obter o que? 8 metros quadrados. Então a resposta desse exercício, né, é 8 metros quadrados. A área desse retângulo aqui equivale a 8 metros quadrados. O próximo exercício, Pedro e Jorge finalmente conseguiram calcular a área do terreno, 18 metros quadrados. Qual será o tamanho dos lados? Então observa ali, né, na figura lá anterior, a gente tinha, né, um retângulo. Então a gente tinha aqui um retângulo. Vamos fazer esse retângulo direito, né? E nesse retângulo a gente tem 2 quadrados. Vamos desenhar ele melhor aqui. Então aqui a gente tem esse retângulo e aqui nesse retângulo, né, eu tenho 2 quadrados aqui iguais, que vai representar esse retângulo. E aqui ele fala que a área desse retângulo aqui é 18, ó, metro quadrado. Então essa área aqui tudo é 18 metros quadrados. Para mim achar de um quadrado aqui só, não é eu dividir por 2, então eu vou pegar 18, né, então a gente vai pegar ali, ó, 18, vamos pegar aqui, ó, 18 dividido por 2. Então aqui vai ficar 9, né? Vai ficar 9 aqui, ó. Então aqui, que número que eu vou multiplicar por 2 vai dar próximo ou igual a 18? Vai ficar o 9 aqui, ó. 2 vezes 9 dá 18. Então subtrai aqui vai ficar 0. Então deu 9. Então cada quadradinho desse daqui, ó, eu vou obter o que, ó? 8 metros. 8 não, 9. Tô confundindo aqui com 8 aqui. A gente não tem 8, é 18 no total, né? Mas aqui é o 9. Então vamos colocar o 9 aqui, ó. Então aqui eu tenho 9 metros quadrados e esse outro aqui também eu tenho 9 metros, né, quadrado, que somando os dois vai dar 18, que é o que o exercício deu aqui, ó, né? Que ele calculou aqui, então deu 18 metros quadrados. Só que ele quer saber qual será o tamanho dos lados, desse lado aqui, ó. Então aqui vai ter uma largura e aqui também. Então qual é o tamanho desse lado? O que a gente vai fazer então? Ó, jogar na fórmula. A área que é igual ao L, né? O L ao quadrado. A área a gente sabe que é 9, porque ele quer saber de um quadradinho só. Então eu sei aqui que a área é 9, que é igual ao L ao quadrado. Para tirar esse L ao quadrado eu jogo na raiz. Então vai ficar L é igual a raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Vamos fatorar o 9. Vamos pegar o 9 aqui, fazer a fatoração dele, ó. Dá para me dividir por 2? Né? Não dá. Então o 2 vai dar 4,5. Então eu já tenho que dividir ele por 3. Então se eu dividir ele por 3, aqui vai ficar 3. Eu vou dividir por 3 de novo, aqui vai ficar 1 e termina. Então ficou o que? 3 ao quadrado. Aí eu pego esse 3 e jogo na raiz. Ó. 3 ao quadrado, eu corto aqui, né, e corto aqui. Ó. Ficou 3. Então L vai ser igual a quantos? A 3 metros. Ou seja, cada lado desse quadrado aqui, né, que é esse exercício aqui, ó, cada lado desse quadrado é equivalente a 3 metros. Então, ou seja, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui 3, né? Aqui 3, aqui 3, aqui 3 e aqui 3 também. Então eu vou ter um quadrado, né, com os lados de 3 metros. Então essa é a resposta desse exercício. Aí se eles plantam 3 mudas para cada 1 metro quadrado, quantas mudas serão necessárias para esse terreno?
Então vamos jogar aqui agora, vamos fazer uma regrinha de 3. Então o que a gente tem aqui? Ó? Ele está falando de mudas e metro quadrado. Então vamos jogar na regrinha de 3. De um lado a gente coloca, por exemplo, metro quadrado. Do outro lado a gente vai colocar de mudas. Então vamos escrever aqui, ó, mudas. Que relação que eu tenho de um com o outro? Qual que é a minha certeza aqui? A minha certeza, ó, é que eu posso plantar 3 mudas a cada metro quadrado. Então essa é a minha certeza. Então, ó, a cada 1 metro quadrado eu planto 3 mudas, né? 3 mudas por 1 metro quadrado. E o que ele quer saber? Num terreno, né, de 18 metros quadrados. Então, por exemplo, em 18 metros quadrados, quantas mudas vai ser? X. A regrinha de 3, você vai ter, por exemplo, 3 valores, você vai achar o quarto. Você vai separar ela por coluna. Então, por exemplo, se você colocou metro quadrado aqui do lado de cá, nessa coluna aqui você vai ter que colocar somente metro quadrado. Se você colocou mudas, né, aqui tem que ser só mudas. Se eu não posso colocar o 18 aqui, ó, porque o 18 é metro quadrado. Então, ó, 18 metros quadrados. Quantas mudas que eu posso plantar? X. Aí você multiplica cruzado aqui. Ó. Então vai ficar 3 vezes 18. Vamos fazer a continha aqui. Ó. 18 vezes 3. Então 3 vezes 8, 24. Fica o 4, sobe 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Então vai ficar 54. 18 vezes 3, 54. Que é igual a 1 vezes x, 1x. Todo número que multiplica por uma letra cai dividindo. Vai ficar x, que é igual a 54, dividido por 1, que dá igual a 54. Então, aqui no caso, ele pode plantar 54 mudas, né? Nessa área aqui de 18 metros quadrados. Já no segundo exercício, Jéssica tem um problemão. Ela quer reflorestar um espaço que fica próximo ao seu sítio e que foi desmatado. Esse espaço tem um formato retangular, com uma figura ao lado, que pode ser dividido em 3 quadrados iguais. A área desse retângulo é de 27 metros quadrados. Qual é a medida do lado dos quadrados e do retângulo? Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó? A área desse retângulo, né? A área desse retângulo é 27 metros quadrados. Qual a medida do lado dos quadrados e a do retângulo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar, por exemplo, a gente vai pegar aqui, ó, 27 metros quadrados, que é a área total disso aqui. Ó. Isso aqui tudo tem 27 metros quadrados. Só que quantos quadrados eu tenho aqui? Não é 3? Então, eu vou ter que pegar o 27, dividir por 3. Que número que eu vou multiplicar por 3 vai dar próximo ou igual a 27? O 9. 3 vezes 9, 27. Então aqui vai ficar 27. Faz uma subtração, terminou aqui. Ó. Então aqui vai ficar 9. Então eu já descobri que cada quadradinho desse daqui, né, a gente vai ter 9 metros quadrados. Não estou somando tudo, eu vou obter 27. Então aqui a gente já descobriu que vai ter 9 metros. Então vamos até colocar aqui, ó, 9 metros quadrados. Aqui também, ó, 9 metros quadrados e aqui também 9 metros quadrados. Então a gente já descobriu isso. Vamos apagar aqui agora, né, para a gente fazer, né, o restante aí dos cálculos aí que está pedindo. Porque ele quer saber agora quanto que mede, né, o lado desse quadrado aqui, ó, esse lado aqui, ó. Então a gente tem a formulinha, ó, a área que é igual ao lado ao quadrado. A área a gente já tem, que é 9 de cada um dele. Então vai pegar aqui, ó, 9 que é igual ao L ao quadrado. Para mim tirar esse quadrado, eu jogo na raiz. Então vai ficar L que é igual a raiz quadrada de 9. Então a gente já viu ali em cima que a raiz quadrada de 9 é 3. Então o L é igual a 3. Então vai ser o que? 3 metros. Então eu já descobri aqui, né, que cada um desses daqui equivale a 3. Então aqui, por exemplo, eu vou ter 3 metros. Aqui também, ó, 3 metros, 3 metros. 3 metros aqui, tudo 3 aqui, a largura desse quadrado aqui, ó. 3, 3, aqui também 3 e aqui 3. E aí ele pergunta aqui, ó, qual a medida do lado dos quadrados? Então a gente já achou, a medida do lado é 3. E aí, e do retângulo? Qual que é a medida do lado do retângulo? Eu vou somar aqui agora, ó. Então, por exemplo, esse retângulo aqui, a gente vai somar. Então eu vou pegar aqui, ó, 3 mais 3 mais 9. Mais 3, né? Então não é 9. 3 mais 3 mais 3. Então aqui vai ficar outro 3 aqui, ó.
porque ele quer saber a medida do retângulo. Ó, eu tenho aqui, ó, 3 com mais 3 com mais 3, né? Então vai dar igual a 9. De um lado dele vai ser igual a 9, do outro lado eu vou obter 3. Então a gente vai obter 3 metros e aqui está 9 metros. Né? A gente pode dizer que esse 9 aqui, ó, né, é a altura e aqui é a base. Então, por exemplo, eu tenho a base e a altura. Né? Então sempre o retângulo, a área do retângulo é calculada assim, ó, a área que é igual a base vezes a altura, que é o que vai mostrar agora no próximo exemplo aqui embaixo. Então, ele vai mostrar isso para a gente. Ó. O que é e como calcular o perímetro de um retângulo. Então observa aqui que o perímetro de um polígono é a soma de todos os lados. O perímetro é a soma dos comprimentos das bordas de uma figura. Então, por exemplo, o perímetro é essa área aqui, ó, eu somar a borda. Imagina aqui que você tem aí um quintal, né, da sua casa, e você quer murar todo esse quintal aí. E você vai colocar uma cerca nele, né? Você vai murar com a cerca, né, de fio. Quantos metros de fio que você vai ter que comprar, né, para poder cercar todo esse quintal? Então isso que é o perímetro, aí você vai somar. Então nesse caso aqui, ó, a gente vai somar, né, a borda, né, da figura. Então, por exemplo, o seu quintal lá tem 5 metros por 10, então você vai somar 5 com mais 10, ó. Então aqui, ó, 5 com mais 10, aí você vai somar mais 5, que é esse daqui, e mais 10. Então, ou seja, o perímetro deu 30. Então aqui no caso, 30 metros. Então, para mim cercar essa figura aqui, eu vou ter que, né, ter um fio aí, ó, de 30 centímetros. Aqui no caso deu a centímetro, né? Se fosse metro seria metro, quilômetro é quilômetro. Então são medidas lineares, tá? Você não pode trabalhar, por exemplo, metro quadrado. Metro quadrado é para área, metro cúbico é volume e metros são medidas lineares de comprimento. Então não pode esquecer isso. Então, ó, o perímetro, né, do retângulo vale 30 centímetros, que é a soma, né, de todas as bordas aqui dele. Então é isso. Agora, ele traz um outro exemplo. Ó. Agora é a sua vez. Determine a área e o perímetro do retângulo a seguir. Então, a gente, para calcular a área desse retângulo, a gente vai utilizar a fórmula. A área que é igual a base vezes a altura. Então, para me calcular a área de um retângulo, a área do retângulo é essa aqui, ó, a área que é igual a base vezes a altura. Então, eu vou utilizar essa formulinha aqui. A base você pode dizer que é 12, né? E a altura, o H, é 3. Então, aí a gente vai descobrir a área dele. Então, primeiro vamos descobrir a área. Qual que é a área desse retângulo? Ó, a área é igual. Qual que é a base dele? 12. Então vamos pegar aqui, ó, 12 vezes a altura, que é 3. Então a gente vai fazer uma multiplicação aqui, ó, 12 vezes 3. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então vai ficar a área que é igual a 36. 36 o que? Metro, quilômetro? Vamos ver aqui a unidade. Ó. Aqui está em centímetro. Então a área ela é dada em centímetro cúbico ou metro cúbico, né? Tem que ter esse doisinho aqui que é o cubo. Então a área é igual a 36, né, centímetro cúbico, que é o valor aqui da área desse retângulo aqui. Agora ele quer saber o perímetro desse retângulo. Para mim saber o perímetro, a gente vai ter que somar tudo isso aqui. Ó. Então eu vou ter que somar esse valor com esse valor e esse valor. Então eu vou somar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, perímetro. Para a gente achar o perímetro, a gente vai somar, por exemplo, 12 com mais, ó, pegar esse 12 com mais 3, com mais 12, com mais 3, né? Que é esse daqui. Então a gente vai obter esse resultado aqui. Ó. Se eu pegar aqui e somar 12 com mais 3, eu vou obter 15. Com mais, ó, 12 com mais 3, eu vou obter outro 15. Então, somando aqui 15 com 15, a gente vai obter 30. 30 o quê? Metro, que é medida linear. Então, aqui eu vou ter 30 metros aqui. Ó. Então, o perímetro desse retângulo equivale a 30 metros, né? Que é essa medida externa aqui, ó, dos lados dele. Então, vai ser esse valor aí. Enquanto a área é 36 centímetros, né, quadrado. No quarto exercício, ele traz aqui, né, para você cortar um barbante de 40 centímetros e colocar na mão e fazer, né, a forma geométrica de
de um quadrado, de vários tipos de retângulo. Então ele traz isso. E aqui mais embaixo, agora que você é um ninja dos quadriláteros, vamos trabalhar com o desenho das figuras geométricas. Neste caso, vamos manter sempre 40 centímetros de comprimento, de perímetro, né? 40 centímetros de perímetro, combinado? Desenhe um retângulo numa folha de papel. Você pode utilizar o modelo ao lado. Então, nesse caso aqui, ó, calcule o valor do perímetro. Então, como que a gente vai calcular o valor do perímetro? O perímetro, a gente vai somar os lados, né? A soma desse valor, com esse e esse. Então, a gente vai pegar aqui, ó, por exemplo, 15 mais 5. Então, vamos somar aqui, ó, com mais 5, mais 15 mais 5. Então, mais 15 e mais 5. Somando todo o valor dessa, né, dessa área aqui, de fora dele aqui, ó. Então, 15 com 5 vai dar 20. 15 com mais 5, mais 20. Então, a gente vai ter aqui, ó, 20 com mais 20, 40. Então, eu vou ter o quê? 40 centímetros. Aqui está em centímetro, ó. 40 centímetros. Então, o perímetro desse retângulo aqui equivale a 40 centímetros. Agora, vamos calcular a área. A área dele, a gente vai calcular, né, mais embaixo aqui, ó. Vamos calcular aqui, depois a gente apaga para resolver o outro exercício. Então, a área, como que é a área do retângulo? A área que é igual a base vezes a altura. Né? Então, a gente vai obter essa área aqui, ó. Qual que é a área do quadrado? A área que é igual a L ao quadrado. Tá? Então, cada figura ela vai ter uma fórmula para a gente calcular essa área. Então, a área é o que a gente vai descobrir. Então, a área que é igual. Qual que é a base desse quadrado? Ó, eu posso dizer que é 15. Então, aqui é base e aqui é a altura dele. Então, vai ficar aqui, ó, 15 vezes 5. Então, a área, né? A área aqui vai ser igual. Então, a área vai ser igual a 15 vezes 5. Vamos multiplicar aqui, ó, 15 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. Fica o 5, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Então, a área dele vai ser o quê? Ó, 75, né, centímetro quadrado. Então, a área ela é dada em quadrado. Então, a gente vai obter esse resultado aqui, ó, dessa questão aqui. Então, vamos colocar o valor aqui, ó, calcule a área. A área é igual a 75 centímetro quadrado. É a resposta desse exercício aqui. Vamos apagar aqui agora, embaixo aqui, para a gente fazer, né, os demais exercícios aí, os outros. Então aqui, nesse outro exercício aqui, ele está pedindo, ó, experimente fazer outros retângulos utilizando outras medidas para os lados. O seu desafio é encontrar pelo menos mais duas possibilidades em que o perímetro permanece sempre 40. Então, como que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar aqui, ó, fazer ele aqui. Então, vamos pegar, fazer um retângulo aqui, né, que a área dele vai ser sempre 40. Peraí, não é... Vamos desenhar ele certo aqui. Né? Vamos fazer um retângulo. E aí a gente vai ter que somar essas áreas, né, para dar um valor igual. Vamos ver se eu consigo fazer ele melhor aqui. Agora vai sair. Então vamos pegar esse retângulo e vamos fazer um outro retângulo aqui para a gente calcular também, né, essa área. Pronto. Então, ele quer aqui que a gente faz duas possibilidades diferentes dessa daqui e que o perímetro seja 40 centímetros. Então, como que a gente vai fazer? Você pode trabalhar com qualquer número aqui, ó. Por exemplo, colocar 7 centímetros. Aqui colocar também, ó, 7 centímetros. Aqui você vai colocar 13 centímetros e aqui 13 centímetros. Então, você somar aqui, você vai ter um perímetro, né, de 40 centímetros. Somar todos os lados aqui vai dar 40 centímetros. E ele quer que a gente faz duas possibilidades. Uma outra, por exemplo, você pode estar colocando um outro número aqui. Então vamos colocar aqui, por exemplo, aqui a gente já tem o 5, né? Eu posso colocar, por exemplo, aqui o 12, o 11, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar o 12 aqui, que é maior, porque senão vai ficar desproporcional, né? Ó. Então sempre a figura tem que trabalhar um pouco na proporção dela. Eu não posso colocar, por exemplo, 12 aqui maior e aqui menor colocar 8, né? Que essa área aqui, ó, a gente é bem visível que ela é maior. Então, se eu coloquei 12, 12 aqui,
aqui eu tenho que colocar um outro valor, né? Que somando esses dois valores aqui, eu tenho que chegar nos 40 centímetros. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó? O 8 e aqui o 8. Então, se eu somar aqui o 8 com 12, né, vai dar 20. 12 com mais 8 vai dar 20. Vai somar os 20 com 20, vai dar 40 centímetros aqui. Ó. Então, aqui seria uma outra possibilidade. Ó. Coloca aqui tudo centímetro, aqui também centímetro. Então, aqui seria uma outra possibilidade. Já nesse outro exercício de baixo, né, a gente tem que fazer agora, ó, utilizando o mesmo perímetro, né, de 40 centímetros, faça um quadrado. Qual deve ser o comprimento de cada lado para que o perímetro seja 40? Aqui agora eu só tenho uma possibilidade. Então, nesse exercício aí, a gente só vai ter uma possibilidade. Então, qual que seria essa possibilidade que a gente vai fazer ele aqui agora? Ó. A possibilidade, né, vamos fazer um quadrado aqui. Então, fazer um quadrado. Então, aqui eu tenho um quadrado. Qual que é a medida desse quadrado para que seja 40 aqui, ó, para que o perímetro dele seja igual a 40? Então tem que ser 10. A única maneira aqui só dá um quadrado. Aqui eu tenho várias outras maneiras, x maneiras aqui, ó, n, né, maneiras diferentes de fazer esse retângulo. Aqui agora tem que ser 10, aqui 10, ó, aqui 10 e aqui 10. Somando tudo aqui, vai chegar num perímetro de 40 centímetros. Lembrando que aqui é centímetro, né? Aqui é centímetro, aqui é centímetro. E aqui é centímetro também. Bom, e é isso daí. Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima. Até mais.